Chegamos à sexta tarefa de Baba Yaga, que consiste em separar isso daquilo. Aprender a discriminar minuciosamente, a discernir. Aprender mais sobre a vida e a morte. E aqui a doutora entra no campo dos sonhos. Vá dormir, veja o que você sonha. Talvez a velha de 2 milhões de anos chegue das trevas para te visitar. Talvez ela traga a solução ou mostre a resposta que está bem debaixo da sua cama, no seu bolso ou dentro de um livro. É um fenômeno o fato da pergunta feita quando a pessoa vai dormir, com a prática, suscita uma resposta quando desperta. Então, nós temos aqui a orientação simbólica dos sonhos. E também tem vários livros sobre criatividade, né, que fala sobre isso, pra gente pegar um caderno, deixar na nossa cabeceira e todo dia quando acordar analisar o que a gente sonhou. O nosso inconsciente, ele nos traz respostas. E aqui a doutora está falando do exercício de simplesmente se perguntar algo antes de dormir e depois analisar os sonhos e como a sua mente vai estar quando você despertar, porque aí talvez você consiga ouvir dentro disso a sua intuição para saber qual caminho você deve tomar. Então, a orientação simbólica dos sonhos. Sonhos são agentes medicinais psíquicos. Eles ficam abaixo, acima ou dentro do inconsciente coletivo e separam as respostas enquanto dormimos e enquanto sonhamos. Então, tudo isso é muito rico, né, cara? É muito rico mesmo. O jardim, ele pode ser um vínculo concreto com a vida e com a morte. Eles nos ensinam profundas ligações espirituais e psicológicas. E aí a doutora brinca que qualquer coisa que acontece no jardim pode acontecer também com a alma e com a psique, que é o excesso ou a falta de água, praga, calor, tempestade, enchente, invasão. Pode acontecer um milagre, um ressecamento, um reverdecimento. Podem acontecer bênçãos e curas. E aí, assim, quais são os auxílios bem-vindos para que tudo isso aconteça com a gente? Observação dos sonhos, escrever um diário para perceber os sinais de doação de vida e os de retirada de vida, e a meditação. Né? Também aqui entra o que está muito em voga e sobre o que eu também leio muito, que é a prática de mindfulness, né? A meditação, estar no momento presente. Ame a mulher selvagem que dá vida e também ame a mulher que distribui a morte, porque nós temos aqui as duas faces de Baba Yaga. No sétimo passo, na sétima tarefa, nós devemos nos perguntar sobre os mistérios, aprender a respeito da vida, morte e vida e do seu funcionamento, aprender a verdade acerca da capacidade de compreensão de todos os elementos da natureza selvagem. Aqui a doutora nos traz duas perguntas. Quem sou eu na realidade? Qual a minha função aqui? Infundir paixão nas nossas ideias, nas vidas daqueles que tocamos, é a nossa função. Soltar uma grande quantidade de centelhas para encher o dia e criar luz para que possamos ver o caminho noite adentro, também é a nossa função. E aí, dentro do conto, nós temos os 3 cavaleiros. Né? A Vassalissa, ela cria coragem de perguntar quem é o cavaleiro negro, quem é o vermelho, quem é o branco. E aí, dentro de todo esse simbolismo, nós temos o cavaleiro negro. A cor preta significa dissolução de antigos valores. Sem a escuridão misteriosa, a mulher selvagem não seria quem é. Também é a cor da lama, da fertilidade, da morte, que é o escurecimento da luz. É a cor da descida, do mundo entre mundos. É a promessa de que você logo vai descobrir algo que você não sabia. E aí ela pergunta sobre o cavaleiro vermelho. O que é o vermelho aqui dentro dessa história, desse conto? É o sacrifício de ilusões mantidas. É fúria, matar ou morrer. É vida vibrante, emoção dinâmica. O vermelho também pode ser medicamento para enfermos. Excitação psíquica, pode ser o eros, desejo, o apetite. A mãe vermelha é a guardiã das coisas que passam. É a promessa de ascensão ou de nascimento. E por último nós temos o cavaleiro branco, que é o recomeço, uma nova luz, o novo, puro, o imaculado. A alma livre do corpo, o espírito desembaraçado do físico, aqui também representando um tipo de morte. O branco da nutrição essencial, do leite materno. É a cor dos mortos, daqueles que perderam o rubor da vitalidade. Promessa de que existe nutrição para recomeçar tudo de novo. O conhecimento, que deriva de ter vivenciado as 2 primeiras cores. Então, tudo está interligado. Os 3 cavaleiros nos trazem muitas coisas. E aí nós chegamos na penúltima e 8ª tarefa. Ficar em pé sobre as 4 patas. Ver as situações da própria vida sob uma nova luz. Se Yaga for fiel a si mesma, ela não gostará de estar próxima demais por muito tempo do lado submisso e recatado da natureza feminina. O seu lugar é no mundo subterrâneo da psique. Já o da mãe boa demais é na superfície. Embora a doçura tenha a condição de se adaptar ao mundo selvagem, esse não consegue ficar muito tempo restrito somente aos limites da doçura. Aqui, reagimos, deixamos de aceitar tudo sem questionamentos. Aprendemos a fixar os olhos e vigiar com atenção. Cada vez mais, nós não temos paciência com gente enfadonha. E aí ela traz um grande assim, cuidado, com letras gritantes aqui na apostilinha, que eu acho que é uma parte assim, muito importante. E aí a gente volta no que eu já falei aqui. A intuição não é para ser consultada de vez em quando e esquecida. Ela não é descartável. Ela deve ser consultada a cada passo do caminho. Quer o nosso trabalho seja enfrentar o demônio interior, quer seja completar alguma tarefa do mundo externo, cotidiano. Os sintomas da falta de contato com a nossa intuição é a ausência de sensibilidade para perceber os ciclos, a negação de seguir o próprio conhecimento, escolhas que acabam se revelando infelizes e até mesmo desastrosas. Por isso, sempre dê importância às primeiras impressões. Quantas vezes a gente já não teve, né, aquela primeira impressão que você pensa assim, não vá, não faça, não se dedica a essa pessoa. Aí você vai lá, contorna essa primeira impressão e depois, né, quem nunca? Então,
A mulher que não teme, a mulher que já está aqui no 8º passo, ela abandonou a proteção da mãe boa demais. Ela aprendeu a esperar e prever as adversidades do mundo externo. Ela percebeu as características sombrias e inibidoras de si mesma e dos outros, e a destruição que essas características pretendem. Ela transpôs as trevas, ela ouviu a voz interior, foi capaz de suportar o rosto da megera, e está capacitada para compreender poderes espantosos e conscientes. E aí a gente chega, por fim, à última tarefa de Baba Yaga, que é reformular a sombra. Usar a própria visão aguçada para reconhecer a sombra da própria psique e os aspectos negativos de pessoas ou acontecimentos do mundo exterior, bem como para reagir a eles e reformular as sombras negativas da própria psique. É aí que a gente lançou luz, né, sobre aquele lado que não era tão legal da gente, e agora você conhece, você teve conhecimento, então a partir desse conhecimento você consegue reformular. Vemos os aspectos deformados e os divinos, além de todas as condições intermediárias. É essa luz que nos traz ao nível de consciência necessário para ver os milagres e a profunda beleza que existe no mundo e também nos seres humanos. Possuir uma boa intuição é um poder considerável e gera muito trabalho, pois quando se percebe, tem que se fazer algo a respeito. No entanto, é mais fácil jogar a intuição fora, apagar a luz e dormir, né? E aí vem o aviso da doutora Clarissa, portanto, resista, não durma. É fácil ficar com a mãe boa demais, difícil é encarar as sombras, mas o benefício que vem é incomparável. Com a luz da intuição penetrante, nós vemos o outro lado da maçã, até mesmo o coração generoso. Entendemos, ao invés de só sentir perplexidade, espíritos delicados esmagados sob o ódio, discriminar camadas distintas da personalidade, das intenções e motivações dos outros. Informações dolorosas, quase insuportáveis, como a traição e a falta de coragem daqueles que afirmaram o contrário. A inveja oculta por trás de um sorriso de carinho. Olhares que são meras máscaras de aversão. Use a sua intuição para escolher seus aliados. Conviver com seres cruéis, internos e externos, nos impede de manter a conscientização adquirida. Pessoas que abafam suas paixões, reviram os olhos, demonstram repulsa, ainda que disfarçada, para nossa presença e atitude podem destruir os nossos ciclos e as nossas ideias. Perceba o que dizem os seus aliados. Como eles te tratam? Eles dizem, essa ideia é estúpida? Ou eles dizem, não entendi, como você visualiza essa ideia? Essa escolha é de importância crítica para continuarmos conscientes, intuitivos, para mantermos o controle sobre a luz. Então, assim, você já passou, você está no final das 9 tarefas. E aí, se você está num ambiente tóxico, você pode retroceder. Você pode esquecer o que você aprendeu. Então, é realmente uma tarefa para a vida inteira. A gente nunca vai estar pronto, finalizado, né? A gente tem que sempre estar prestando atenção em muitas coisas, mas vale muito a pena. A intuição prevê a direção mais benéfica a seguir, se autopreserva, capta os motivos e intenções subjacentes e opta pelo que irá provocar o mínimo de fragmento na psique. Então, assim, não existe caminho mágico. Nem momento a gente está aqui para dizer que não é difícil. Ah, é tão facinho, não é sofrido. É difícil pra caramba, é sofrido sim, mas vale a pena. A gente termina essa última análise sobre o capítulo da vassalissa, esse capítulo tão importante, tão icônico dentro do Mulheres Correm com os Lobos, com algumas questões. Né? É típico da doutora fazer isso, e a gente termina aqui, deixando no ar essas questões. E eu aconselho que, como eu, vocês peguem seus caderninhos, escrevam, deixem bastante espaço, porque não existe resposta certa ou resposta errada. O que existe é a folha em branco de quem não tentou, de quem nunca parou para se questionar, continua vivendo no automático e continua matando o seu fogo criativo, os seus instintos, a sua vida plena, a sua liberdade. Vamos para as perguntas? Estou com fome de quê? Não opta automaticamente pelo que está na sua frente. Do que sinto falta? O que desejo fazer agora? Anseio por ter o quê? Estou morrendo de vontade de quê? E não esqueça, para a maioria das mulheres, deixar morrer não é contra a sua natureza, é contra a sua criação. É muito forte, né? É muito forte, é muito verdade. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos da vassalissa. E daqui a pouco a gente vai para o próximo capítulo. Um beijo!